Valentim, para começar, para o pessoal que ainda não te conhece, como surgiu a nutrição na sua vida? Valeu pela pergunta, Vanessa. A nutrição surgiu com aproximadamente 13 anos de idade. O que aconteceu? Eu estudava numa escola de classe média da minha cidade e não tinha... Enfim, naquela época eu não tinha acesso a Disney e parques e tudo mais, e minha mãe me deu uma mochila de presente. Desde os 13 anos de idade que eu tenho contato muito extremo com a natureza. E eu nasci numa região de montanha. Então, enquanto meus coleguinhas iam para parques, viajar para fora e tudo, eu ia para as montanhas. E isso me conectou muito com a alimentação que os montanhistas faziam, porque eu lia, mesmo novinho, eu lia muito sobre o que os caras faziam para expedições para o Everest, para o K2, que é uma montanha emblemática, e eu fiquei muito vidrado em alimentação, desde muito novo. E a sua família já praticava uma alimentação saudável? É, a minha família toda não, Vanessa. Eu já tinha um pouco mais de cuidado, né? Vendo essas informações de livros e tal. Não era uma coisa tão difundida como atualmente, né? Por conta de internet e tal, não tinha naquela época. Mas eu já me preocupava, porque eu tinha uma relação peso-energia. Eu tinha que levar coisas leves, eu não podia levar coisa muito pesada que tivesse pouca energia, né? Para poder sustentar travessias de 2, 3, 4 dias. Isso pesava muito, porque eu tinha que levar a minha comida toda. Então, o cálculo dessa alimentação do peso, ainda tudo muito rudimentar, porque eu não sabia, enfim, valor nutricional certo. Eu levava, cara, leite condensado pra caramba, porque tinha muita energia e era uma latinha, aí ia tomando aquela lata, e, enfim, foi isso. E ao longo dos anos, né, eu comecei a contar essa história com 13, a vida foi acontecendo, e a minha mãe um dia lá, com 20 e poucos anos, ela me chamou para uma conversa muito importante, falou, meu filho, e aí, o que a gente vai fazer da vida? Eu achava que estava fazendo certo, falei, não mãe, a vida está ótima, eu estou escalando, sou professor de escalada, dou aula, levo as pessoas, não, falou, não, meu filho, agora, na vida adulta, como é que vai ser a vida adulta? Aí eu escolhi a nutrição. Legal, bacana. Bom, e quais lembranças que você tem da sua época de formação, durante a graduação, o mestrado, e que foram muito marcantes para você? Eu acho que o primeiro impacto, assim, foi o primeiro dia de aula, sabe? Eu estudava em outra cidade, então eu ia de moto, né? Pegava uma estrada, assim, 40 minutos de moto. Então, aquele dia foi o primeiro dia de aula, chegar na sala, entrar na faculdade e ver o meu nome na pauta. Aquilo ali virou uma chave para mim, sabe? E até recentemente eu recebi no Instagram a mensagem de uma colega minha de faculdade que ela escreveu assim, ela falou, Valentim, desde que você estava na faculdade, você falava que a nutrição ia mudar a sua vida. Você não sabia como, mas que ia mudar. Eu fiquei bem feliz de receber. Eu não lembrava que tinha falado isso, tá? É ela que me lembrou. Então foi... Esse primeiro dia, assim, eu falei, cara, é um sentimento de que mudou. Aí se alguém me perguntasse o que mudou, Valentim, não sei. Desde aquele primeiro dia de aula eu falei, eu sou uma pessoa diferente. É tipo se você tivesse trocado de trem, sabe? Você desceu de um trem e entrou em outro. Você realmente se encontrou e teve certeza de que era aquilo enquanto você estava estudando? Tinha que ser aquilo, porque não tinha outra coisa que eu conseguisse enxergar, entendeu? Então, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Eu não sabia que o lugar certo me traria prosperidade financeira, eu não sabia se o lugar certo ia me manter empregado imediatamente depois de eu me formar, mas eu sabia, aquele ali era o lugar que eu queria estar. Se eu pudesse escolher estar em algum lugar, eu queria estar naquela sala de aula, naquela faculdade, com aquele tapete, era um tapete marrom, assim, né, ainda, porque era uma cidade muito fria, Petrópolis, então era um tapete marrom, as cadeiras de madeira, era aquele lugar que eu queria estar. E quais foram as suas realizações profissionais que te trazem mais orgulho? Sem dúvida o WebDiet, né? Sim. O WebDiet, ele me traz orgulho, eu não vou levar pelo caminho do sucesso financeiro, ele me traz orgulho de quando eu estou num congresso, saio de uma palestra e tudo mais, e uma pessoa vem me agradecer, sabe? Ele me traz orgulho porque... Quando eu criei o WebDiet, nesses 7 anos que eu estava à frente da empresa, eu sempre pensei genuinamente no outro. Eu podia mudar o preço do WebDiet no estalar de dedos. Podia colocar, com a quantidade de assinantes que eu tinha, eu poderia passar numa loja e falar, não, vou aumentar o preço. Eu tenho esse monte de assinante, vou cobrar mais R$5 por mês.
R$10 por mês. Ah, não, isso aqui que eu entrego muito conteúdo, eu vou cobrar mais caro, é o que chamam de upsell, né? De um ticket mais caro para ter uma coisa mais... E eu falei, não, nesses 7 anos eu falei, eu quero entregar o melhor para o nutricionista. Eu quero entregar o melhor. Ele vai pilotar o mesmo avião que um cara bem sucedido que está em São Paulo. Eu não vou diferenciar. O nutricionista que entrasse na minha plataforma no interior do Brasil, que contasse aquele dinheirinho suado para pagar a plataforma, ele ia ter a mesma experiência de um profissional de ponta que está num grande centro em São Paulo, podendo pagar uma anuidade de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Ele ia ter a mesma experiência. Eu não fiz distinção. Legal. E isso é uma coisa que me impactou muito. São mais de 40 cursos lá dentro. Para que todos pudessem ter acesso, né? Para que todos pudessem ter acesso. Muito e o impacto legal. foi muito grande, né? Sim, você imaginou em algum momento que teria uma proporção tão grande? Eu só falo isso, Vanessa, para dar aula sobre empreendedorismo, porque de verdade eu não imaginei que ia ficar desse tamanho. Eu só falo isso para ser bonito no palco, mas no fundo do coração, um empreendedor genuíno, né, aquele cara que tem a veia empreendedora, que não é, na maioria das vezes, o melhor administrador, ele não é o cara mais, enfim, melhor em outras competências dentro de uma companhia, mas o cara que planta aquela primeira semente, ele só quer cuidar daquela semente. Eu não sei qual o tamanho que essa árvore vai ficar, mas eu só quero ver ela brotar. É isso que motiva, né? Eu não sabia que ia virar o que virou. Sim. Genuinamente eu não sabia. O meu propósito, eu queria ver aquilo vivo. É igual, eu acho que parece que é uma mãe que está gestando e ela quer ver o filho, ela não quer saber se o filho é bonito, se vai ser alto, se vai ser baixo, se o filho vai ser bem sucedido, se o filho vai ser rico, vai ser um doutor. Ela quer ver o filho, cara. Ela quer ver o filhinho dela ir correndo e derrubando as coisas e se lambuzando e é isso. Isso é um empreendedor nato, é aquele Sim. cara que tem um empreendedorismo dentro dele, na sabe? veia e o sucesso é a consequência. Eu não peguei uma calculadora para fazer conta. Eu não montei uma empresa com a calculadora na mão. Depois de um tempo eu tive que calcular algumas coisas, né? Porque tinha contas para pagar. Depois eu aprendi isso também. No empreendedorismo você tem que contratar mais gente, aí você tem um salário. Aí você precisa ter uma postura mais profissional, sem dúvida. Mas o começo não. O caminho que o Brasil seguiu de entregar a saúde gratuita, isso é incontestável, que é uma grande vitória do nosso país, tá? Eu não vou entrar no lado ruim dessa história, eu vou buscar o lado positivo dessa história. O que a gente precisa a gente deu um passo importante quando trouxe a gratuidade e garantiu isso na nossa Constituição, todo mundo tem acesso à saúde. Agora, precisa de uma palavrinha importante que ninguém está discutindo. A gente só precisa acessar sistemas de saúde mais complexos e mais caros se a gente não cuidar do básico. Eu acho que não dá voto dar salada para as pessoas comerem. Pode ser alguma coisa do tipo. É prevenção. Cadê as políticas de prevenção? O Brasil se tornou referência no mundo no tabagismo. Você não vê fumar hoje no Brasil é quase um crime. E não é um crime, né? Enfim, mas é praticamente um crime. Isso foi a estrutura pública, o SUS brasileiro, que fez um enfrentamento contra esse hábito e baniu praticamente o tabagismo no Brasil. Os números são decrescentes. A indústria do cigarro perdeu para o Brasil. E agora, quando a gente olha para a alimentação, a história é outra. A gente não tem pelo menos eu não vejo, eu não sou especialista de saúde pública, por isso aqui é um discurso aberto, eu aceito o contraditório e, enfim, se quiser vir aqui conversar com a gente, trazer o contraditório, eu estou 100% aberto, mas eu ando pela rua e não vejo um ataque frontal contra a má alimentação. Eu não digo nem contra a indústria, eu acho que tem que chamar a indústria para conversar, falar, gente, olha só, desse jeito não tá legal, a gente precisa fazer desse jeito. O Brasil agora evoluiu com um selo, né, que você coloca um selo ali, que é rico em açúcar e tudo mais. Né? Alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Poderia ter um papo mais
uma conversa mais franca. Gente, olha só, não dá para escrever nesse rótulo que é sem adição de açúcar, tá? Porque o ingrediente já tem açúcar. Vamos começar a educar a população? Vamos pegar parte... Olha, você paga tantos por cento de imposto, a gente vai fazer um combinado. 1% do imposto que você paga, você mesmo vai fazer campanhas de educação nutricional, porque o Brasil produziu o Guia Alimentar. O Guia Alimentar brasileiro é uma referência para o mundo. O Brasil é o principal celeiro de pesquisa em nutrição. Nós temos 6 biomas diferentes. A gente tem alimento aqui de tudo que é jeito. O Brasil é referência na alimentação e no estudo sobre alimentação. Então tem que chamar a indústria, o poder público e falar sobre prevenir. A gente ainda está na era do remediar. É a campanha de compre o remédio para R$1. Não, gente. Não tem que comprar remédio, nem por R$1. Sim. Remédio não tem nem que ser de graça. Você não tem que tomar remédio. Você tem que não chegar nesse ponto. Incentivar primeiro a saúde. Década de 80, Sim. Você falar de uma cozinha gourmet, de um espaço gourmet, você estava muito disruptivo naquela época. Você estava totalmente fora da média. E isso é um ponto interessante. Eu queria que você falasse sobre a sua visão sobre essa Roberta empreendedora. Como é que você olha ela, como é que você reflete hoje, anos depois, aquilo foi muito... O que você sentiu ali naquele momento, quando você falou, não, eu acho que é esse o caminho aqui, você já citou um pouco de intuição. Sim. Volto a dizer, vamos respeitar o tempo. Vamos respeitar o tempo. Uhum. Quando eu cheguei em Itu, que é a cidade que eu estou até hoje, que para mim é como se fosse também minha cidade natal, pelo carinho que eu tenho, gratidão e tudo mais... Quando eu cheguei lá, não tinha nutricionista que fazia nutrição clínica. Não existia. Porque não tinha mesmo. Tá? Eu acho que a nutrição clínica também não era uma coisa como é hoje, né? Hoje todo mundo quer se formar para clinicar. Não, gente. Era desbravar mesmo. Muito. E aí, o que aconteceu? Tinham 2 hospitais. E eu tinha acesso a uma nutricionista que tinha um hospital. E aí, eu não fui de cara construir uma clínica. Isso era 1988. Aí eu falei, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem que o comer é muito mais do que o comer. Então, além da dietoterapia no hospital, que foi sendo implantada, eu fui para os órgãos públicos, municipais, e fui criar serviços de saúde. Nossa. Olha que legal. Tá? Diabetes, hipertensão. E aí eu gostei de aprender a falar cada vez mais, porque nós fazíamos ações educativas para as pessoas carentes que ficavam ali, 80, 60, 70 pessoas esperando a sua vez. E aqui era um campo maravilhoso. E aí isso foi crescendo. Eu era a única nutricionista de todos os postos. Tínhamos 11 postos quase na época. Foi crescendo, aí foi chamando outras nutricionistas. Então, sempre na minha carreira foi muito isso de desbravar. Mas enquanto isso, né? Você tinha o seu espaço gourmet? Não. Quando eu entrei na saúde pública, eu falei, eu quero um espaço gourmet. Eu quero um espaço gourmet. E aí, quando foi, olha o tempo, 1986, em Itu, serviço de saúde, fui pegando mão de atendimento, fui entendendo. E aí, em 1996, eu abri a primeira clínica. 10 anos. 10 anos depois, 1996. 10 Primeiro anos trabalhando para todo mundo da região, não é Itu, da região, tá? Não tinha. Isso é uma reflexão que a gente tem que colocar. As pessoas acham que a vida só tem 5 anos. Ele tem que... Ele saiu da faculdade, a vida tem 5 anos. Acabou, não tem... Se ele não fizer tudo em 5 anos, ele... E aí você levou 10 anos para abrir a primeira clínica. Porque não tinha, e eu fui estudando. E aí eu percebi... E se estabilizando, inclusive, para isso. Estabilizando. Aí veio a primeira clínica. Sabe como ela chamava? Como? Pequenininha, simples, numa ruinha em Itu, lá que é uma ruazinha maravilhosa, que é a Rua Santa Rita. Sou uma devota de Santa Rita. E ali eu falei, eu quero dar apoio. Centro de Apoio Nutricional. Foi o primeiro nome. Centro de Apoio Nutricional. Nunca mais eu tirei essa palavra da minha mente. O apoio, o acolhimento, se sentir pertencido e fazer o outro se sentir pertencido. Isso é fundamental. E aí fomos crescendo. Criada na saúde pública, né? Imagina se não ia ser centro de apoio. Centro de apoio. É acolhimento, né? Pensar no outro.
Olha que interessante ouvir a Roberta falar, né? A gente tende a observar as pessoas ficando mais velhas e falando, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Ela fala aqui, eu olho para as pessoas mais novas e falo, nossa, elas fazem esse digital muito rápido, eu quero. Sim. E eu acho que isso é um diferencial tão grande em quem você é e como você se construiu, porque quando eu entrei, e é real, eu conheci a Roberta porque eu entrei para dar aula num curso de medicina do estilo de vida do Einstein, numa pós-graduação, e eu entrei para dar essa aula, e eu lembro que eu tinha acabado de pegar meu título de mestrado, e eu falei, gente, só por hoje vocês podem me chamar de mestre, mas é só por hoje, eu nunca mais vou pedir. Mas quando vocês forem, tipo, eu perguntar alguma coisa, vocês falam, mestre, eu gostaria, só para eu sentir que eu peguei o meu título de mestrado, porque foi muito difícil fazer mestrado, também com 2 filhas, 3 empresas, foi muito difícil. E eu brinquei e tal. E aí, quando a gente conversou, depois a gente conversou, né, no almoço, no intervalo e tal, eu vi o tamanho da experiência da Roberta. Eu nunca vi na Roberta a sensação de que ela não tinha nada para aprender comigo. Eu nunca vi isso nela. E eu acho que isso também é importante, a gente dá muito conselho, nós que estamos mais velhos, né, tendemos a dar conselhos aos mais novos, mas eu acho que esse conselho, eu acho que serve para nós, mais velhos. Ela nunca olhou uma pessoa com a sensação de que ela não tinha nada para aprender. Nossa, isso é E eu tinha muito para aprender com ela. Sim. Certamente, naquele momento, eu tinha mais para aprender com ela do que ela comigo. Ela tinha a minha aula para aprender comigo, mas eu tinha muito mais para aprender com ela, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que vem daí também essa sua vontade de devolver, né? Muito. Porque você tem 30 anos de experiência, um espaço maravilhoso, mas quem você quer entrando no seu espaço são esses jovens. Com certeza. Eles têm o que eles têm. Eles têm o digital, a rapidez, mas eles não têm o que você construiu por 30 anos. É isso mesmo. Né? E você querer abrir essa porta e entregar é muito incrível. Eu quero conectar vocês duas aqui, ao longo desse nosso bate-papo. Eu enxerguei, me corrijam se eu estiver errado. A Roberta, lá na década de 80, ela olhou para a nutrição clínica, olhou para o cuidado clínico, olhou para o espaço gourmet e falou, cara, esse é o novo momento. A Roberta Carbonari, quando ela aterrissou na nutrição, há muitos anos, o que aconteceu? Ela tinha pronto o roteiro. Pronto, qual era o roteiro dela? Entrar na clínica que ela fundou, Sim. atender pacientes do perfil que a clínica atende. São pacientes de esporte, pacientes de nutrição, estava pronto, ela não precisava se mexer muito. E o que a Roberta fez? Ela começou a atender, olhou e falou, não, é o ser humano, é mais. Está além do papel, não é o papel, não é esse o caminho, entendeu? Isso eu achei fantástico, né, da Roberta. Nesse momento você virou, quando você trouxe a nutrição clínica, trouxe essa visão, pô, eu tenho que ensinar a pessoa, enfim, o atendimento clínico nutricional, e a Roberta com esse fator ser humano, que toda a carreira dela, né, a Roberta, ela esteve ligada às relações humanas, ela gerenciou grandes equipes, ela sempre lidou com o ser humano. Isso é uma conexão que eu vejo grande na história de vocês duas, assim, sabe? Sim. Pegar... Tava pronto, né? O Faz sentido isso que eu coloquei para você? Você pegou tudo... A gente tá de um lado, tá com uma pessoa que foi pro tecnicismo todo. Roberta foi no olhou aquilo tudo e falou, cara, eu quero olhar através desse papel aqui. Tem um ser humano que vai receber essa dieta. E isso foi uma coisa... Você sabe, Val, que parte foi lindo assim como você contou, mas eu tenho que ser bem honesta também, que a outra parte partiu de um pragmatismo maior do que esse romance lindo que você contou, mas eu vou usar ele a partir de agora. Eu vou usar exatamente... Não foi legal? A sua história foi perfeita. Muito melhor do que a que eu vou contar aqui. Eu vou usar ela, entendeu? A verdade é que, o que acontece? Lembra que eu falei que no meu caminho eu fui coletando tudo que podia ficar? Sim. Eu fui analista de produtividade e qualidade, eu fui auditora de ISO 9000. Né? O meu trabalho, ele era extremamente racional. Eu vou olhar quais são os indicadores, eu vou criar os planos de ação, eu vou implementar, eu vou monitorar, eu vou revisitar, vou criar outro plano. E era assim. Aí eu entro na nutrição e eu vi as pessoas olhando a nutrição com um olhar muito apaixonado. Eu sou apaixonada pela nutrição, minha vida inteira eu busquei comida e receitas. E não era eu, essa pessoa não era eu. Eu fui para a nutrição porque eu precisava, de certa forma, ajudar a construir essa equipe de nutricionistas, porque a gente ia expandir a clínica e, obviamente, eu precisava entender aquilo para poder fazer. Até para eu selecionar uma pessoa para trabalhar na minha clínica, eu precisava minimamente conhecer o que era aquilo, porque senão nem essa visão eu teria.
Só que aí, quando eu entro na nutrição e começo a observar, começo a aprender a teoria da nutrição, eu começo a estudar também a história da nutrição, né? Como a nutrição começa na saúde pública, depois no hospital, e como todo um protocolo de atendimento nutricional foi criado. Quando a gente olha esse protocolo, a gente tem uma coisa perfeita acontecendo, que é que você viveu e que eu, quando fui fazer o estágio, pude assistir e falei, cara, isso funciona incrivelmente bem. Você tem uma prescrição perfeita. E essa prescrição considera tudo que esse ser humano precisa ter, baseado em evidência científica. Só que essa prescrição chega na cozinha de um hospital. E ela é feita por nutricionistas maravilhosas, coordenando uma equipe maravilhosa. E aí sai uma bandeja com exatamente o que você queria que o seu paciente recebesse. E ele recebe a nutrição. Perfeito. Então, eu fui acompanhando esse fluxo, esse processo como gestora, né? Como auditora, eu falei, de onde começa, onde termina a nutrição. Maravilhoso. Vamos ver o que está acontecendo nas clínicas. As pessoas pegam a mesma fórmula e pegam o mesmo protocolo, só que para muito antes da bandeja. Você entrega a prescrição para um paciente e fala, vá buscar a bandeja. Entre a sua prescrição e a bandeja existe uma vida. Não é alguém que vai entregar essa bandeja dentro de um ambiente hospitalar controlado. E aí eu entendi também, estudando, que grande parte da nutrição não está funcionando, não é porque ela está errada, ela está certíssima. É porque ela não está sendo feita. As pessoas não estão acessando essa nutrição, que está pronta na prescrição. E aí eu entendi que se eu quisesse, aí sim eu fui me apaixonando, levo para as pessoas e falei, entendi por que você é apaixonado. Agora eu entendi tudo, entendi perfeitamente. Não dá para ir só na prática, não dá para ir com tanto pragmatismo, porque a gente está falando de seres humanos. Se eu quisesse, né, e aí foi muito olhando para o meu atendimento, mas eu não quero que a pessoa, imagina, a pessoa que é auditora, ela quer ver o resultado. Então, a pessoa vai entrar na minha clínica e se eu entregar simplesmente o papel, eu tô com uma chance de 87% de chance, quando a gente fala de risco, disso não dar certo. Dela continuar comendo do jeito que ela come, com o mesmo problema que ela tem. E eu fui só alguém que passou pelo caminho dela. Eu fico pasma quando eu vejo nas bios, né? Transformei 10 mil vidas. Eu falo, jura, cara? Eu juro que eu queria ter a sensação de ter feito isso também. Porque mesmo que eu tenha feito 10 mil consultas com 10 mil novas pessoas, ainda assim, uma vez, eu não fui capaz. Vendo essa pessoa um dia, eu não fui capaz de transformar uma vida inteira. Porque a gente tem dificuldade ainda de transformar a alimentação só dessa pessoa. Imagine uma vida. Tá? Então foi aí que eu fui buscar, eu falei, eu preciso estudar além disso aqui, eu preciso encontrar ferramentas para incrementar o que eu vou fazer. E esse paciente não é um paciente que é um esportista que chega lá e fala, só quero comer para poder performar melhor. Esse cara, você fala para ele, frango, frango, arroz, arroz, batata, batata. É a coisa mais tranquila do mundo. Às vezes dá vontade de sentar lá e atender 10 esportistas e falar, que tranquilo. Mas a questão era, e aquele que você fala, dá pra gente tentar pôr só 2 folhas de alface hoje no almoço? Eu odeio alface. Eu precisava falar com essa pessoa, entende? Aí foi aí que eu... E eu acho que essas pessoas, esses desafios, são aqueles que motivam muito, né? Motivam muito a gente, né? Aquela sensação positiva de você entender também que não dá pra chegar lá, e como você falou, de um nada pro perfeito, né? Que é justamente a cada pedacinho que você percebe uma mudança, cada motivação é como se fosse um bálsamo para você, e eu sinto isso como um combustível. Para mim é um combustível. Ai, nossa, é isso, né? Que bom. E a gente revê os nossos acertos e nossos erros. Claro. Não digo erros, mas erros. Eu erro. Sabe? Eu errei sim na minha trajetória. Às vezes até maneiras de falar. Né? Quando você fala, por exemplo, entregar uma dieta, ele tem uma certa conotação. Quando você fala, eu chamo para o espaço gourmet, vamos trabalhar juntos o seu plano de ação? Boa. É outra coisa. Plano de ação. Plano de ação não é só comida. Não, e a ação é da pessoa. Você fala muito sobre isso, vocês falam sobre isso. Até se chegar na questão da comida, quantas cebolas nós não tivemos que debulhar para saber o que acontece ali dentro? A hora que você senta ou a hora que você não senta, né? É muita coisa. O Brasil é o país que
que mantém em si, no país, 25% de toda a biodiversidade do mundo. Olha que número. Com mais de 20 mil espécies de plantas alimentícias. E nós não nos alimentamos durante o ano inteiro com 300 tipos de espécies. Peraí, então é muito pouco mesmo. Não pode fazer isso, mas eu vou interromper. Repete esse número para o pessoal não achar que foi erro. São 25% da biodiversidade do mundo está no Brasil. Sim. Nós temos mais de 20 mil espécies de plantas alimentícias que podem nutrir. E nós, no ano inteiro, não consumimos mais do que 300. E dentre essas 300, a gente acaba consumindo alimentos que realmente não são dos biomas. Por exemplo, a maçã, que é um hábito brasileiro, ela não é um hábito europeu. Vem muita maçã produzida da Argentina, mas a gente tem agora um pequeno cultivo de maçã no sul, mas isso não está diante do bioma amazônico, nem do bioma mesmo na questão da caatinga, não tem. E aí você tem frutos, por exemplo, na caatinga, o umbu, que é um fruto maravilhoso, que consegue sobreviver o umbu há quase um ano sem água, porque a caatinga realmente tem muita falta de água, o semiárido brasileiro. E neste momento que ele fica sem a água, ele vai criando tantos compostos bioativos que o umbu tem um perfil nutricional de compostos bioativos que vão lá ajudar a prevenir um monte de doenças. Todo mundo fala, hoje eu quero consumir o açaí porque tem antocianidinas e tal. E o umbu, ele acaba tendo mais compostos bioativos até do que o açaí, que foi programado, assim, propagado. Brasil inteiro, mundo inteiro consome açaí, muito da nossa produção aqui do Brasil. E a gente tem, assim, inúmeros biomas, como você falou, com frutos maravilhosos, com hortaliças, com plantas, assim, que são indispensáveis para o nosso consumo. E garantindo essa soberania alimentar e nutricional, porque pode ser plantada aqui, ó, aqui. Tem uma terrinha aqui, eu moro aqui, tem uma terra aqui ao redor. Nesse quintal, que está lá sem fazer nada, a gente faz o quê? Uma transformação no quintal produtivo, pegando exatamente esses alimentos e conseguindo, com as suas sementes e mudas, multiplicar e fazer com que a gente tenha aí uma alimentação muito mais saudável. Eu vou pegar um pedaço da tua fala aqui só para acrescentar sobre... Quando a gente olha a tua fala, mas você é uma visão mais política política e social da alimentação. Gente, não é. Quando a Valéria traz essa reflexão importantíssima, quando você faz uma análise uma análise de composição dos alimentos, e quando você faz análises mais sofisticadas, que você vai ver ali a quantidade de compostos bioativos dos alimentos, uma coisa muito importante, os alimentos que são cultivados nos ciclos naturais deles, quer dizer, no bioma dele, na época do ano, é a época daquele alimento, quando você vai fazer uma análise dele e comparar com a versão dele, que é cultivado em outro bioma, fora da época correta do plantio, nutricionalmente, quando você vai olhar detalhes de composição de fitoquímicos desses alimentos, eles são diferentes. E o que a Valéria trouxe, cara, brilhante isso, né? Tudo isso que o umbu sofreu, todo esse sofrimento do umbu ali no cerrado, ele se reflete em defesas. Que a hora que a população do cerrado vai comer aquele umbu, ela vai se apropriar daquelas defesas para o meio ambiente, que é um clima seco, é um sol forte e tudo. E aí você vê essa sinergia entre o homem e o meio ambiente, quando ele consome o alimento do solo onde ele vive. É isso, Valentim. O problema de tudo isso é que a gente acaba tendo uma globalização alimentar muito fomentada por muita mídia, né? Falando quais são esses alimentos que podem... E, na verdade, o correto para a nutrição é você se alimentar nos alimentos do bioma, e até tem trabalhos científicos, principalmente da Alemanha, que mostra que, assim, até 500 quilômetros da onde você mora é o alimento que vai realmente ter esse sinergismo com as suas necessidades nutricionais. Nossa. Esse trabalho da Alemanha, ele é fantástico. E aí, o que a gente acaba? Fazendo duas coisas juntas. Na hora que eu alimento desse alimento mais próximo, que nutricionalmente vai ser o mais correto para mim, eu vou contribuir, inclusive, para a melhora das mudanças climáticas, porque a gente está tendo muitas mudanças, a gente está tendo o efeito estufa, a gente está aumentando o aquecimento global. E isso se dá porque muitas prescrições, é aí que eu falo muito para a nossa categoria de nutricionistas, muito se dá porque, às vezes, nas nossas prescrições, a gente está
pondo alimentos que são longe daquele ambiente, ou se seja de uma alimentação escolar, de um hospital e assim por diante, que tem o transporte para chegar. E esse transporte, quanto mais longe, mais produção de CO2, mais aumento do efeito estufa. Então, nossa prescrição, ela tem impacto direto na saúde do meio ambiente, na saúde do planeta. Isso é muito importante da gente repensar, né? Que além de falar muito para os nutricionistas, eu tenho que começar a falar com outros profissionais da área da saúde. Eu tenho que voltar à questão que eu tinha lá de 94 até 2004, de estar falando com outros profissionais, inclusive muitos médicos. Eu acho que os médicos têm que entender que a causa desencadeante da maior parte das doenças que nós temos, a causa é do desequilíbrio alimentar. Se os médicos começarem a entender que todas as doenças, eu posso elencar aqui todas as doenças, até a questão mesmo da ortopedia, todas. Se tiver uma base alimentar adequada, esse atleta ele vai responder melhor, com menos inflamação, vai diminuir a questão da incidência de câncer, vai melhorar as alterações gastrointestinais, então a classe de saúde médicos precisam ouvir. E também vejo que eu preciso começar a falar mais com a população final, com o público leigo. Eu acho que eu tenho que começar a mostrar, inclusive, cases, né, de resultados positivos que a nutrição funcional traz para que as pessoas entendam efetivamente o que é a nutrição funcional e que esses resultados inspirem a todos os nutricionistas a terem essa prática, independente das suas visões. Porque, de verdade, Valentim, de verdade, a nutrição funcional, ela deveria estar nas cadeiras, nas disciplinas das universidades, das faculdades de nutrição. E as pessoas falam assim, puxa, você está dando um tiro do pé. Você acha que a nutrição funcional tem que estar na graduação? A nutrição funcional tem que estar na graduação. Eu não vou estar dando um tiro no pé do meu negócio, que é pós-graduação. Porque na pós eu posso discutir outras coisas muito mais complexas, ter atendimentos clínicos mais complexos e mostrar atuação. Fico feliz que hoje mais de 70 universidades brasileiras têm a disciplina de nutrição funcional. Então, isso já foi um avanço. Tem ou como eletivo ou dentro do programa mesmo a nutrição funcional. Mas eu acho que a gente tem que estender um pouquinho mais. E é essa visão. Porque tudo está integrado, né? A nutrição funcional é essa ciência que integra tudo. Eu tenho um aspecto social, emocional que me abalou aqui, vai atingir todos os pontos, seja a questão da minha microbiota intestinal, meu estresse oxidativo. Então, eu vejo que a gente tem que levar isso. E levar como que a gente leva? Disseminando mesmo, conversando. E eu acho que podcast como esse seu, Valentim, com essa tradução que você faz, é uma coisa muito, muito importante, é de utilidade pública o teu trabalho, viu? Parabéns. Sim, eu aprendo com muitas pessoas, com você também muito. Eu digo que você é a nutricionista brasileira que mais fala de alimento. Eu só tinha que aparecer um pouco mais, é um puxão de orelha, vamos marcar mais um monte de podcast, puxando a orelha da Valéria. Olha como eu sou ousado, tá, gente? É só porque tem a mesa aqui separando e porque a gente tá aqui gravando. Puxando a orelha é sua obrigação voltar para falar para essa nova geração que está chegando. Sobre o ponto de vista... A questão do CSA, né, Valentim? Que do CSA. Vezes... Então traz o CSA. É importante, tem que trazer. Porque, assim, muitas pessoas, e isso aconteceu comigo há 13, 14 anos atrás, sempre a gente teve, desde 94, princípio 1, dar uma alimentação com orgânicos, porque você não vai dar um alimento que é tão importante, cheio de xenobióticos, de venenos, né? Que vai causar doença. Então, olha a coisa que é. Se o alimento é minha ferramenta de trabalho, ele tem que ser aquela ferramenta maravilhosa. Então, desde 94, falando de alimento orgânico. Mas, muitas vezes, durante um bom período, ficava meio elitizado esse discurso, porque ficava assim, alimento orgânico, eu vou comprar muitas vezes nos supermercados, é um preço que não cabe no bolso de todo mundo, então ficava assim, só quem tem dinheiro que compra. E aí eu tive a felicidade de, 13 anos atrás, conhecer o Hermann Pollmann, da Alemanha, que veio dar uma palestra no Brasil, e que implementou o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, os agricultores, que é um trabalho fantástico que está já no mundo inteiro, começou 70 no Japão, 80 na Europa, 90 nos Estados Unidos e Canadá, e chegou no Brasil nessa palestra, que a hora que eu vi o que era o CSA, que é... Eu tenho um agricultor, a família do agricultor desse lado. Eu preciso de pessoas aqui que dê a mão para esse agricultor, para que esse agricultor produza esses alimentos com tranquilidade, que ele vai ter toda a sua necessidade financeira garantida. Então, aqui eu tenho o agricultor e aqui eu tenho o co-agricultor, que vai dar mão para o agricultor. Quando eu conheci, eu falei, gente, a luz no fim do túnel. Por quê? Porque aí eu percebi que a gente aqui, tendo um grupo de pessoas que sustenta esse agricultor,
ele vai ficar na terra, porque muitas vezes o agricultor fica desestimulado, não fica na terra, e aí fica complicado a gente ter essa produção. Mas aí começou, aí quando o Herman falou assim, olha, eu preciso de 3 voluntários para iniciar o CSA no Brasil, explicou a ação de cada um, eu coloquei, levantei a mão, e aí começou. Então aí eu tenho, até hoje, eu me alimento todos os meus dias com a minha CSA, que chega todas as segundas-feiras, com 14 itens biodinâmicos, mais fruta, mais um monte de outras coisas. E esse meu agricultor, ele nutre 350 famílias. Nossa! E isso, Valentim, invadiu o Brasil. Hoje o Brasil inteiro, todos os estados já têm a organização do CSA e muitas cidades desses estados. Eu posso até deixar como um exemplo, a gente fala, gente, onde que expandiu demais o CSA? Foi em Brasília, Distrito Federal. Lá é o maior número, acho que já está com mais de 40, 50 pontos de CSA, de famílias, né? Vamos colocar aqui no vídeo. CSAbrasil.org. CSAbrasil.org. Vamos botar aqui no vídeo para clicar. Para você clicar e ver aonde tem a iniciativa mais perto. Não tem... Você que é nutricionista, que está acompanhando, estudante de nutrição, qual é o seu papel? Criar uma CSA. E a gente está super aberto para te ajudar no que for necessário. Até onde a nutrição pode chegar? A nutrição pode chegar em qualquer lugar do mundo. É a profissão que todo mundo depende. Eu só brinco o seguinte, só tem um profissional, olha só, né? Só tem um profissional mais importante que o nutricionista. É o agricultor. Perfeito. Só esse. Perfeito. Porque depois do agricultor é o profissional de todos os profissionais. É o profissional que vai trazer saúde para as pessoas e para o planeta. Então, aonde pode chegar? É inimaginável. O céu é o limite para o nutricionista. Para isso, lógico que a gente tem que estudar, lógico, bastante, mas ter essa visão de ser empreendedor. E eu vejo, Valentim, que às vezes as pessoas elas estão muito fechadas no nutricionista, que eu acompanho pouco, então eu não posso ter uma avaliação super profunda, mas eu vejo os nutricionistas muito empenhados na mídia social, muito Instagram, fazendo coisas legais, outros nem tanto, mas tudo bem. Eu acho que tudo vale, né, o que está sendo feito. Só que está esquecendo um pouquinho do tete-a-tete, sabe? Eu percebo que todas as vezes que eu tenho possibilidade de estar participando de uma roda de conversa, seja numa escola, seja numa igreja, seja numa praça pública, o que você traz da importância do nutricionista e o que você tem de volta de repercussão, de as pessoas querendo marcar consulta com você, é incrível. Falta mais, sabe? Eu acho que se eu pudesse dar uma orientação para os mais novos, fica um pouquinho mais, vocês vão ter ambientes, deixa o seu condomínio que você mora, do clube que você frequenta, propõe lá um tema. Vamos discutir. Limão realmente é bom? Ele faz essa questão da alcalinidade? Você põe um tema que todo mundo está discutindo. Vai ter muita gente que vai vir te ouvir. E aí você vai conseguindo fazer. Então, eu vejo assim, você pode empreender em qualquer momento. Eu não enxergo só o nutricionista empreendendo no seu espaço dentro do consultório. Eu vejo esse espaço muito importante, mas ele pode fazer muito negócio. CSA, por exemplo, é o grupo que tem muitos nutricionistas envolvidos, e esse grupo, eles querem ser atendidos por esse nutricionista que está dentro do grupo do CSA. Você vira um nutricionista que atende aquela comunidade. Sim. Lá na Alemanha é muito legal, porque lá você tem as pessoas pagando o nutricionista para cuidar da saúde delas. Olha que coisa mais linda, tipo assim, vamos pagar o nutricionista mensalmente, esse grupo de pessoas, para cuidar da minha saúde, é a referência. Então, eu digo que eu sou o empreendedor de maior sucesso no mundo, né? Porque a primeira empresa que eu fundei, ela tinha um resultado de 100%, era 100% de lucro. Eu vendia, não sei como é que se chama aqui em São Paulo, sacolé. Geladinho. Geladinho. Eu montei uma empresa de geladinho. Então, a minha mãe e a minha... Com quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Minha mãe e minha tia compravam geladinho. Compravam o geladinho, não. Compravam os insumos, faziam para mim, colocavam no congelador e eu colocava dentro de um isopor e ia vender. E o dinheiro que eu ganhava era todo meu. Era todo lucro. Então, eu não tinha despesa com matéria-prima. E... salvo a brincadeira, eu acho que o espírito empreendedor veio daí. Com 13 anos de idade, não tinha um motivo, eu não precisava vender aquele geladinho para levar dinheiro para casa, não tem uma história triste que me impulsionou a fazer isso, mas era o desejo de ter alguma coisa minha. Verdadeiramente, eu não sei com 13 anos de idade porque que eu resolvi fazer aquilo. Você queria ter seu dinheiro? Meu dinheiro... gerar alguma coisa, não sei, me incomodava ser igual,
verdadeira, não sei, Vanessa, por que me deu vontade de pegar? E legal, eu queria muito a possibilidade de ter uma foto desse momento da minha vida. 13 anos de idade, eu tô com 45, eu tô falando de, caramba, 32 anos. É muito tempo, né? 32 anos, aí se eu fiz a conta certa, 32? 32 anos. 32. E eu lembro um isoporzinho pequeno, eu não podia carregar muito peso, eu coloquei 4 tampinhas de garrafa de refrigerante, de metal, né? Vocês provavelmente já viu isso, coladas embaixo, para quando eu apoiasse ele no chão para pegar, ele não estragar o isopor. Então eu comecei a empreender aí. E eu tinha uma referência muito boa, porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Minha tia, em alguns momentos, ajudava na minha criação. E a minha avó e a minha mãe, elas sempre falaram uma frase que me marca muito. Quando eu tinha essas ideias mirabolantes. Eu já tive um monte de ideias mirabolantes desde os 13 anos. Eu já tive empresa de entrega. O primeiro rap do Brasil, acredito que foi eu que criei, porque eu bem novo, lá eu tinha 20 anos de idade, eu comprei 5 motinhas, contratei os meus amigos que gostavam de andar de moto, tinham umas motos velhas, alguns eu contratei com a moto, outras motos eu fui lá e comprei a prestação e tal, comprei 5 motinhas e fazia entregas na minha cidade. A galera ligava pro escritório, minha mãe era secretária, ela estava lá de plantão, ela chegava 8 da manhã. Já montou um time Já com os montei. amigos, com a família. Minha mãe era minha secretária, eu tenho que achar esse crachá da minha mãe. E aí ela atendia o telefone, tirava o pedido, aí os motoqueiros ficavam dentro desse escritório. Fulano, vai comprar isso, entregar em tal lugar, vai comprar isso, entregar em tal lugar. Eu tinha 22 anos. O nome dessa empresa era muito legal, era Já Express. Já entregava. Onde eu vou ter que voltar ali para aquele negócio dos 13 anos. A minha avó sempre me disse o seguinte, me protegeu muito. E eu falava, vó, eu quero fazer isso. Ela falava, quem não tentou, não perdeu, nem ganhou. Ela nunca me dizia sim nem não. Quem não tentou, não perdeu, não ganhou. Você quer, tenta. É isso. Eu sempre tive... Nunca teve alguém para mim, para falar, não, mas porque esse caminho, você deve seguir por aqui, deve seguir por ali, porque você tem que fazer faculdade com tal idade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas nunca me pressionaram. Elas sempre me deixaram ir. Eu não sei se porque elas percebiam isso. Que você já tinha esse espírito. Esse dom, esse espírito de empreender, de fazer acontecer. Não sei se foi isso. Tá? Ou se foi mimo mesmo, se eu fui um moleque mimado, protegido pela mãe e pela avó, que podia, entre aspas, fazer tudo o que quisesse. E esse tudo que quisesse, ele sempre apontou para empreendedorismo. Por exemplo, numa fase da minha vida que eu escalava muito, que eu subia montanha o tempo todo, nós morávamos, eu e minha mãe, a gente morava, a nossa família herdou, né? Minha mãe, minha tia, minha avó, todo mundo herdou uma casa. Era a herança da família. Uma casa grande, a garagem da casa e uma casa de caseiro. Então, todo mundo tinha que se virar naquilo ali. Ok. Vezes minha mãe... Resumindo, a casinha de caseiro eu pedi para minha mãe, para minha tia e para minha avó. Falei, gente, eu quero montar a minha escola de escalada. Era uma casinha de caseiro num cenário onde a gente não morava na rua, mas, porra, precisava, todo mundo... A casinha de caseiro era habitável e tudo... Eu tinha 17 para 18 anos, elas aceitaram. Aí eu peguei a casinha de caseiro, pintei toda, botei um murinho de escalada, montei uma lojinha lá dentro, que eu saía de Teresópolis, da cidade que eu morava, ia no Rio de Janeiro comprar equipamento nas lojas, vinha em São Paulo comprar equipamento, levava para lá. Então, empreendedorismo... Montou sua lojinha. Montei minha lojinha. Montei o Lujinha. Eu no vinho, montei o Lujinha. Cara, então empreendedorismo, eu não sei, eu não consigo me ver sem ser empreendedor. Eu não sei quem eu seria. Eu acho que eu seria extremamente vazio. Eu não existiria se eu não fosse empreendedor. Se hoje colocarem na mesa, Valentim, hipoteticamente, você quer uma indústria farmacêutica ou quer uma empresa de tecnologia em saúde? Tecnologia em saúde. Indústria farmacêutica projetado para os próximos 5 anos é um de crescimento de 6,9%. Tecnologias em saúde, 26,9%. Tu quer uma empresa que cresce 6,9% ou uma que cresce 26,9%, 27% ao ano? Eu quero uma empresa que cresce 27% ao ano. E qual é essa relação com saúde que a tecnologia traz? É isso aqui, ó, é monitorar a tua saúde. É a rastreabilidade alimentar. É você pegar um QR Code do alimento, saber onde ele foi implantado, de onde ele veio, se ele usou agrotóxico ou não, qual agrotóxico ele usou, se usou. Então, assim, o meu conselho para empreender em saúde é que eu quero ficar mais nessa festa, eu quero aproveitar mais. Cara, é isso. Não tem outro objetivo. O que mais a humanidade quer?
Sim. A gente faz videochamada, a gente voa de avião, a gente mergulha, a gente tem submarino, tem navio. O que mais você quer? Tem alguma coisa que te falta? Chega assim, não olha o mundo hoje, porra, chega ali da janela da tua casa, fala, bem, mundo, eu acho que está faltando... Entra no Google que vai ter. Você acha que está faltando o quê? Uma máquina de... Vai ter. O que você quer, já que tem um monte de coisa, você quer ficar aqui mais... E aí é um grande problema que a gente tem que resolver. Então, empreender em saúde e prevenção, e aí o foco está indo para saúde, para bem-estar, prevenção, tanto que o status hoje, para tudo na vida, profissional, amorosa, de amizade, o popular não é o cara que chega na praia com carrão. O popular é o cara que chega na praia com shape. A bicicletinha enferrujada, a pranchinha debaixo do braço. É para ele que as meninas vão olhar. O bonitão que chegou na Urus, cervejinha, cigarrinho, porque eu sou brabão. Ninguém quer saber, tá fora de moda. Né? Não se cuidar tá fora de moda, porque a sociedade entendeu, cara, se esse maluco, esse cara não cuida do maior bem dele, ele não cuida de mais nada na vida. Sim. Se ele não tem cuidado com o maior ativo que ele tem, o que ele pensa do futuro? Nada, porque o cara que está fazendo isso não pensa no futuro. Não tem amor próprio, né? Não tem amor próprio. E a gente vê isso no trabalho. O que grandes empresários, executivos americanos estão fazendo? No LinkedIn dos caras está o símbolo do Iron Man. Bicho, quem completou um Iron Man, desculpa, o cara é brabo. Sim. Não, pode ter terminado, tem gente, mas terminou em 10, 11 horas, vai fazer. Vai fazer. Eu não consigo nadar 1 quilômetro, o cara, porra. Entendeu? Então, o novo status também é saúde. É aquela... Vocês, meninas, né, que adoram uma bolsa, uma Hermès, uma Chanel, enfim. Ok. Mas quando vem aquela gata no shopping, com a sacolinha do mercado, com aquela folhinha de alface aparecendo no shape, roupinha de academia, você fala, dá aquela invejinha. Dá aquela invejinha, porque saúde é o status, cara. É essa onda, é isso que a galera tá buscando agora. E quando você tem contato com isso, você vê que a saúde não é futilidade. Aquela sacolinha com alface, aquilo vai te fazer muito mais bem que a bolsa da Chanel. Com certeza. Sacou? Aquela bicicletinha enferrujada com a prancha debaixo do braço te faz muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais atraente, muito mais legal, muito mais do que um carro de... Com certeza o teu mental também vai estar muito mais melhor. Equilibrado, porque você tá, sabe, muito mais, vai fazer muito mais frente de um carro de R$1,5 milhão. Entendeu? Sim. Então, o novo status é esse. Trabalhe em cima disso. Pega meu WhatsApp aí nas redes sociais, ou vai lá, segue no meu Instagram, @valentim.me. A gente pode marcar uma reunião lá na Limoeiros para falar sobre business em saúde, que tem muita coisa legal. O futuro é esse, cara. Não tem jeito. Você anda com sacola de supermercado ou com bolsa da Chanel? O que você prefere? Mercado. Show. Viu? É isso, Valentim. Muito obrigada. Valeu demais, Foi Vanessa. uma aula esse podcast maravilhoso. Um Obrigado. prazer ter você aqui com a gente. E até o próximo. Valeu, pessoal.